Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Eu sei das tuas obras, eu sei do teu trabalho, da tua paciência, eu sei que tu não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e tu achastes mentiroso, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Amém? João, inspirado pelo Espírito, João, segundo as revelações que o Senhor estava dando, vai exortando as igrejas. Ele escreve 7 cartas direcionadas a 7 igrejas. E aqui nessa igreja chamada de Éfeso, onde o próprio João morou por algum tempo, onde ele pastoreou essa igreja, o Senhor Jesus começa a relatar a situação daquela igreja, daqueles irmãos, daqueles cristãos, e ele começa a elogiar eles, né? Tudo aquilo que eles estavam fazendo. Aí no versículo 4, ele diz assim: tenho, porém, contra ti. Irmãos, olha para mim. O Deus que nós temos para te apresentar nessa noite é um Deus exigente, sim. Temos falado nos últimos cultos. É um Deus que nos cobra. É claro que segundo a medida daquilo que Ele nos entrega. É claro que é segundo a medida daquilo que Ele vai se apresentando a nós. É claro que é segundo a medida daquilo que Ele já mostrou e revelou. Mas sim, o nosso Deus é grande, o nosso Deus nos dá grandes coisas e Ele espera sim grandes coisas de nós. Veja que é uma lista grande até o versículo 3. Mas no versículo 4 ele vai dizer: eis que tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. Amém? Era uma igreja que tinha o zelo pela verdade, era uma igreja que tinha dito não às heresias, era uma igreja que tinha dito não à circuncisão, tinha dito não a guardar o sábado, tinha dito não a não dizimar, tinha dito não às leis, tinha dito não às coisas que os homens proibiam, mas não Deus. Eles colocaram à prova os apóstolos, que se diziam apóstolos, e acharam eles fraudulentos. Eles não suportavam o mal, eles não gostavam da injustiça, só que eles tinham perdido o primeiro amor. Nessa noite nós vamos falar, irmãos, sobre a alegria da salvação. Quem aqui já ouviu falar que existia a alegria da salvação? Eu creio que nessa noite aqui tem pessoas que nunca ouviram falar da alegria da salvação. Tem alguns que, assim como essa igreja, experimentaram a alegria da salvação e perderam. Amém? E talvez tenha alguns que continuam nessa alegria. O primeiro amor, é muito falado sobre o primeiro amor no meio dos cristãos, no meio dos crentes. O primeiro amor, irmãos, é a alegria da salvação. Quer saber se tu vive o primeiro amor? Quer saber se tu estás se mantendo no primeiro amor? Ou se tu retornou para ele? Ou se tu vais conhecer ele nessa noite? É se tu tiver a alegria da salvação. Aquele que não tem a alegria da salvação, irmãos, está longe desse primeiro amor aqui que é exigido. Amém? Abre a tua Bíblia no livro do Salmo 43, versículo 3. O salmista escreve assim: olha a oração, olha o pedido, olha o clamor dele. Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos, a tua habitação. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, e Deus meu. Amém? O próprio Senhor Jesus disse que a lei e os profetas, os salmos são uma forma assim de profecia, a maioria, alguns eram cânticos, mas muitos anunciavam o Messias. A lei e os profetas anunciavam quem mesmo?
Jesus. Amém? O Senhor enviou, irmãos, a sua verdade. O Senhor enviou a sua luz. O Senhor enviou aquilo que para nós se tornaria realmente alegria. Amém? A alegria do Senhor não é algo que tu vai sentir. É diferente da alegria do mundo. A alegria do mundo a gente sente. A alegria do Senhor não é algo que eu sinto, é algo que eu creio. A alegria da salvação é algo que me dá expectativa. A alegria do Senhor é algo que me dá meta. A alegria do Senhor é algo que me mantém firme. A alegria do Senhor é algo que faça com que eu não desista, irmãos. Amém? Tu não precisas sentir, tu precisas ter. O Senhor em tudo vai na contramão do mundo. O Senhor em tudo vai contra a lógica humana. Creia nessa noite. Se tu tens sentido, o que tu sente não é a alegria do Senhor, a alegria da salvação. O cristão anda por vista ou ele anda por fé? O cristão anda por o que ele sente ou pelo que ele crê? É pelo que ele crê. Amém? A alegria da salvação, irmãos, é o que nos mantém na vontade, na obediência do Senhor. Eu estava antes ali na adoração e a minha mente, meu coração se reportou a 2005, outubro de 2005, o mês que eu conheci a alegria da salvação. Algum espertinho pode estar pensando, foi no Oktoberfest, outubro de 2005. Não foi, irmãos. No outubro eu senti a alegria, que não era da salvação, era da minha carne. Mas no local onde se pregava a verdade, onde se pregava Cristo ressuscitado, eu conheci pela primeira vez a alegria da salvação. E a alegria da salvação, quando nós cremos que ela existe, quando ela nos é apresentada e nós colocamos no nosso coração que ela é acessível de graça, ela vai dando alguns sintomas. Ela gera sintomas em nós. Quando a gente tem a alegria da salvação ou o primeiro amor, ao contrário de quando nós perdemos a alegria da salvação, a nossa alegria está baseada em outras coisas. Em vez de convidar tu para ler a Bíblia, tem que falar para tu parar um pouco. Em vez de pedir para tu jejuar, tem que dizer, irmão, não exagera, porque tu podes morrer de tanto jejum. Amém? Se tu não passou por isso, tu ainda nunca conheceu a alegria da salvação. Ah, isso é fanatismo. Isso não é fanatismo, isso é primeiro amor, isso é alegria da salvação. Se a pessoa falar que tu tens que usar um chinelo de cada cor para ir para o céu, tu usa. Porque tu tens a alegria da salvação, tu identifica com aquele ato, não precisa fazer isso. Estou dando exemplos. Chegaram para mim e falaram, tu já mora junto com ela, mas agora tu tens que casar no Senhor. Eu falei, marca a data. Eu não perguntei como. Eu não perguntei se ia ter dinheiro. Eu não perguntei se ia ser bonito. Eu não perguntei para minha família se ela ia. A alegria da salvação, o primeiro amor, falou, marca a data. Quando é que pode ser? Daqui 2 meses, fechado. Cuidado quem está esperando. Pois se tu já sentiu a alegria da salvação, a alegria do Senhor, o primeiro amor, e tu ainda não cumpriu, tu não vai cumprir nunca. Porque depois passa esse primeiro amor, esse desejo de obediência. Senti no domingo. Na terça eu estava lá, na quinta eu estava lá, no sábado eu estava lá, no domingo eu estava lá, na terça eu estava lá, no domingo eu estava lá. Todos os dias. Será que nós não temos vindo aqui, irmãos, por outra alegria? Se nós saímos de casa para vir aqui porque é peso, se nós ofertamos dinheiro ou comida em forma de peso, se eu não me iro contra o meu irmão com peso danado, se eu vou orar com peso, se eu jejuo por peso, se tu veio participar do encontro casal ontem por peso, tu nunca conheceu a alegria da salvação. Amém? Nunca conheceu o primeiro amor. E o que conheceu, e o que tem caminhado com o Senhor, infelizmente é um sintoma que atinge todos os crentes. Me atingiu. Senti alegria. E sabe quando é que nós somos pegos?
quando nós nos distraímos, quando nós começamos a confundir os sentimentos. Abre a tua Bíblia, irmão, no livro de 2 Samuel, e nós vamos aprender com a história de Davi. 2 Samuel, lá no Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 5. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumento, de madeira, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiras e com símbolos. Estavam alegres. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois deixaram a arca pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto da arca, junto da presença de Deus. Versículo 8. E Davi se entristeceu, porque o Senhor abriu rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a presença do Senhor? Imagina o conflito, né? Na mente de Davi. Davi decide trazer a presença de Deus, a manifestação de Deus, que no Antigo Testamento era através da arca da aliança. Ele prepara uma tenda em Jerusalém e manda trazer a arca, manda trazer a presença de Deus. E estavam alegres, estavam sentindo alegria, prepararam uma festa, manifestaram a sua alegria, porém tinha algo de errado, irmãos, nesse ato. Não era em cima de bois que se carregava uma caixa de madeira. Alguns vão dizer era só uma caixa de madeira, de acácia, revestida de ouro. Existia uma forma clara e específica, a qual Deus tinha dito que era para eles carregarem aquela caixa. Amém? Mas, talvez porque eles não tinham a total compreensão da alegria da salvação, da seriedade, irmãos, da presença de Deus. A presença de Deus, ela nos é apresentada, ela é de graça, é de misericórdia, é sem merecimento, mas ao mesmo tempo é algo muito sério. E a nossa falta de seriedade com aquilo que nos é apresentado como presença de Deus, como glória de Deus, como habitação de Deus, a nossa falta de reverência muitas vezes, nós agimos, irmãos, como se Deus fosse invisível às vezes. Nós agimos como se Deus pudesse ser carregado da forma que Ele disse que não vai ser carregado. A Bíblia diz: serem santos, porque o vosso Senhor é santo. Paulo diz: não vos esqueçam, não vos prostituam, porque o vosso corpo é templo, é habitação do Espírito. Mas só vai conseguir cumprir, amados, aquele que tiver a alegria da salvação. Não é vir aqui se sentir alegre, não é vir aqui achar que esse lugar é legal. A família Batista perdeu nessa noite, irmãos. Perderam o título de os mais doidos da congregação. Agora tem uns irmãos mais doidos que eles. Estou me olhando assustado. É que os irmãos Batista moram a 42 quilômetros desse lugar. Mas agora está vindo um povo aí que mora lá em Presidente Getúlio. Eu dei a sugestão deles ir uma vez por mês também, todo domingo. Eu creio que não é porque esse lugar é diferente, porque tem frestas, porque não tem altar, porque as cachorras às vezes estão aqui na porta, porque tem cavalo ao redor. Eu creio que eles têm vindo e têm feito 60, 70 quilômetros, porque experimentaram. Não desperdiça, irmão. Eu não sei se tu já tinha sentido ou não tinha. Se já tinha sentido, o primeiro amor está voltando, a alegria da salvação está voltando. Porque a verdade, porque a luz, porque o Messias anunciado tem se manifestado, tem se apresentado nesse lugar.
sem heresias, sem mentiras, sem máscaras, sem falsos consolos. Meu amado, tem que ter muita alegria de salvação para fazer essa quilometragem toda. Às vezes moramos do lado e não queremos vir. É só um exemplo. Só um exemplo. E quando nós confundimos, irmãos, a forma como Deus quer se relacionar conosco, a alegria vai embora. E com Deus tudo é mais ou é menos. Ou é 8 ou é 80. Estava conversando hoje com uma pessoa. Uma pessoa disse, vou em todos os lugares são bons. Eu nunca ouvi tanta contradição na minha vida. A pessoa afirma uma coisa e depois desmente com a própria afirmação da outra questão. Amém? Com Deus é 8 ou é 80, meu amado. Ou tu crê na Bíblia, ou tu crê no Alcorão. Ou tu crê na Bíblia, ou tu crê no livro de Allan Kardec. Ou tu crê na Bíblia, ou tu crê nos escritos de Buda. Amém? Ou tu crê na verdade, ou tu crê na mentira. Ou tu crê que a alegria do Senhor tem que ser manifestada através de obediência. Amém? Através de reverência. Compreendendo a seriedade. Davi, infelizmente, não compreendeu. Mas a notícia boa sempre é que Deus não desiste. Amém? Davi diz, como retornará a alegria, como retornará a presença do Senhor? Versículo 10, e não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Por que Davi não quis mais levar a arca, irmãos? Porque ele ficou assustado. Amém? Às vezes alguém pode dizer, poxa, mas às vezes tem umas palavras que assustam. Tem algumas palavras que confrontam demais. É o Senhor que nos convence, meus irmãos. Amém? O Evangelho, no mesmo sentido que ele é simples, ele é muito sério. O Evangelho é difícil? É difícil. A mensagem da cruz é dura? É dura. Mas uma coisa eu tenho certeza, aonde ela estiver, ela vai abençoar. Na casa que ela entrar, irmãos, ela vai abençoar. Amém? Davi sentiu medo e falou, não quero. Mas chegou a notícia aos ouvidos dele. Davi, se tu soubesse como aquela casa está sendo abençoada, como aquela casa tem sido presenteada. Versículo 12. Que tu seja como Davi nessa atitude. Então avisaram Davi dizendo, abençoa o Senhor a casa de Obed-edom em tudo quanto ele tem, por amor, por fidelidade da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom até a cidade de Davi com alegria. Só que a alegria aqui agora não é mais uma alegria sentida. É uma alegria manifestada em atitude de obediência. A arca, sabe qual era o trajeto daqui até a cidade de Davi, mais ou menos? 16 quilômetros. 16 quilômetros a arca ainda faltava percorrer para chegar. E a arca, irmãos, não foi de Uber. A arca, irmãos, não foi em cima de um boi. A arca tinha que ser carregada pelos sacerdotes com um varal. Passava-se um varal e eles seguravam, porque não podia se tocar na arca. E Davi foi, irmãos, e falou, vamos fazer. Vamos levar. Agora eu tenho compreendido qual é a alegria da salvação, qual é a promessa que vai me alegrar. E a arca é levada 16 quilômetros.
E a Bíblia diz, irmãos, que a cada 6 passos que eles davam, eles paravam, 6 passos, 16 quilômetros. Alguém me diz, isso é impossível. Impossível? Quantas vezes tu já viu pessoas fazendo promessas, né? Fazendo promessas e subindo 1000 degraus de joelho? Tu olha aquilo e diz, é impossível, eles fazem. Sim ou não? Né? Quantas coisas tu olhas é impossível? É porque eles têm sido convencidos com alguma alegria. Quando realmente a alegria do Senhor, irmãos, ela é manifesta, quando nós cremos, irmãos, que se nós obedecermos, nós somos recompensados com a salvação, não tem esforço, irmãos, que nos pare. Amém? A gente vai apresentando a palavra de Deus, irmãos, e parece assim que é tão difícil, e é difícil, porque tu não tens compreendido que se tu obedecer, tu vai ser salvo. É o que temos contemplado, é o que temos presenciado. Uma geração que quer sentir alegria. Uma geração que quer ser presenteada e sentir. Uma geração que quer que Deus resolva os problemas para que ela sinta. Ela não quer apenas crer na salvação e corresponder. Ela não quer apenas obedecer. A cada 6 passos que eles davam, irmãos, eles ofereciam sacrifícios ao Senhor. Amém? Pula para o versículo 21. 6, 21. E Davi, sim, irmãos, nesse percurso, cantou, pulou, dançou, mas antes dele fazer isso, irmãos, ele obedeceu. Amém? Antes, ele apenas dançou e pulou. Na segunda vez, ele obedeceu, e isso gerou algo nele. Versículo 21. Disse, porém, Davi a sua esposa Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que o teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, eu tenho me alegrado. Davi faz tudo aquilo que o Senhor tinha mostrado para ele, e a sua esposa, vendo aquela cena, o repreende. Diz que ele, por seu rei, não devia se expor, ele, por seu rei, não deveria ter aquela conduta, ele, por seu rei, não deveria se alegrar daquela forma, ele, por seu rei, não deveria perder, talvez, a compostura de um rei. Davi falou: olha, minha filha, a minha atitude é movida pela alegria da salvação. Amém? Eu me alegrei diante do Senhor. Agora pula rapidão para a gente não perder tempo. 2 Samuel 11. O mesmo Davi, para tu ver como a história se repete na vida de Davi, na minha vida, na tua, na igreja de Éfeso, lá em Apocalipse. Davi levou a arca, irmãos. Deus abençoou o reinado dele. A ordem de Deus para os reis era ir para a guerra. Davi foi o rei mais conquistador, o rei mais guerreiro que existiu. E a ordem era que se o povo fosse para a guerra, se o povo fosse conquistar algo que Deus pedisse, o rei tinha que estar na frente. Amém? Então nada mais era que uma ordem. E lembre-se, só obedece a Deus quem tem alegria, convicção da salvação. Tenha certeza que se desobedecer, Deus tira essa alegria. E o que vem sobre a tua vida é tristeza. Davi tinha experimentado. E Davi foi obedecendo, porque a alegria permanecia. Só que no capítulo 11, depois de algumas coisas conquistadas, aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Porém Davi, irmãos, perdeu o primeiro amor. Porém Davi esqueceu da seriedade das coisas que Deus nos pede.
E aconteceu a hora da tarde, que Davi se levantou do seu quarto e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que estava se lavando. E era mulher muito bonita às vistas. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E responderam a ele: porventura não é esta Betseba, filha de Eliá e mulher de Urias o Heteu? Davi chama seus servos e pergunta: quem é aquela bela jovem? Quem é aquela mulher que está se banhando? E os seus servos já identificaram a sua intenção. E eles, talvez com medo de afirmar e com medo de repreender, falaram: olha, aquela ali por acaso, Davi, não é a filha do Eliá? Ah, por acaso aquela ali não é casada, Davi? Por acaso, o rei, tu já não fosse para a guerra, agora tu vai desejar uma mulher casada? Mas quando a gente perde a alegria da salvação, irmãos, tu pode falar, não entra. Os irmãos chegam e perguntam: pastor, por que eu faço? Por que eu faço? Por que eu faço? Por que eu oro? Por que eu não acredito nas heresias? Por que eu não consigo obedecer? Meu irmão, busque a alegria da salvação. Sabe por que tu faz? Porque aquilo ali é a tua alegria. Sabe por que tu peca? Porque tu gosta. Porque aquilo te alegra. Por que Davi ficou em casa? Porque ele começou a achar alegria em ficar em casa, dormindo até a hora que ele quisesse. Irmãos, quando entra a desobediência, sai a alegria. Quando sai a alegria, entra a tristeza. E tristeza não em forma de sentimento, em forma de manifestação. Amém? Em forma de operação do erro, do engano. Falaram: Davi, ela é casada. Davi deu ouvidos, irmãos. Ele falou: manda trazer para o rei. Traz para cá. Traz para cá. E trouxeram. E Davi se banhou. E Davi se deliciou. E Davi começou de novo a sentir a alegria dele. E perdeu a do Senhor. E Davi engravida ela. Avisa que aquele que está sujo se suje mais. Não foi para a guerra. Possuiu uma mulher casada. Aí ela engravidou. E daí o que ele ia fazer para resolver? Mandou chamar o marido da guerra. Só que o marido tinha a alegria da salvação. Chamou o marido e falou: vai para tua casa. Vai lá com a tua mulher. Irmãos, pecado não pode ser encoberto. Pecado tem que ser confessado e abandonado. Aquele que tem a alegria do Senhor, da salvação, faz assim. E aquele soldado de Davi falou: eu não vou. Eu vou dormir na rua. Quer que eu fique aqui? Eu fico dormindo na rua. Porque os meus amigos estão lá na guerra. Eu não vou coabitar com a minha esposa. O plano de Davi deu errado. Davi falou: então eu vou resolver de outra forma. Chama seu comandante e diz: olha, leva Urias. É esse o nome? Urias. Às vezes a minha mente me engana, mas é Urias. Coloca ele na frente de batalha para ele morrer. Mas ainda assim, irmãos, o pecado não foi escondido. Porque o Senhor conhecia. Porque o Senhor conhecia o pecado. E Davi fica 9 meses se enganando. 9 meses. Talvez se alegrando com a sua esposa, fazendo enxoval do filho, fazendo enxoval do herdeiro, mais um que ia vir, né? Achando que estava tudo certo, mandou matar o coitado, estava com a mulher que ele se apaixonou. Só que nós temos que entender, irmãos, que cada ato de Davi era uma proibição de Deus. Cada ato de Davi era uma proibição de Deus. Que através da sua primeira desobediência foi gerando uma após a outra. Amém? Pula, irmãos, para o capítulo 12. Versículo 13. Se aproximando o período da mulher dar à luz, o profeta Natan vem, porque Deus não desiste. Deus manda João escrever para a igreja de Éfeso:
se arrepende e retorne à alegria da salvação. Deus manda Natã confrontar Davi, retorna Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Amém? Também porque tu se arrependeu, também porque tu reconheceu, a alegria do Senhor retornará sobre ti. Amém? Só que nós não podemos esquecer de uma coisa, irmãos. Cada desobediência, cada nível de desobediência tem uma consequência, um nível de consequência. Só para contexto, a criança morreu. Deus falou: a criança vai morrer, morreu. A tua casa nunca mais será a mesma. Nunca mais a tua casa, Davi, será a mesma. O irmão estuprou a irmã. O outro irmão, Absalão, destronou Davi e teve que fugir do seu reinado. Desgraça. Ah, Deus é vingativo. Não, Deus é justo. No Antigo Testamento, Deus anunciava que cada desobediência tinha uma punição. No Novo, a mesma coisa. Sim ou não? Então, se tu tens sido desobediente, se tu nessa noite, Senhor, eu quero retornar ao primeiro amor, eu quero sentir esse primeiro amor, venha com convicção. Mas que tu consigas caminhar com calma. O filho de Davi o persegue, o destrona, e tu não vais ler na palavra que Davi ficou planejando matar o seu filho para retornar. Ele fugiu. Ele aceitou a consequência. Porque a alegria do Senhor, a alegria da salvação tinha retornado, irmãos. Amém? Não são as coisas, não são as circunstâncias, não são porque estão caminhando como a gente queria que caminhasse, irmãos. Ele tinha errado e aprendeu. Deus falou: tu não vais morrer, tu não vais sentir tristeza. E ele foge do seu filho o tempo que é necessário, até que o seu filho morre, não pelas suas mãos. E ele retorna. E ele retorna. E ele começa a governar novamente. Amém? Abre no Salmo 51. Salmo de Davi, Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, 12. Torna-me, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me, me sustenta com um espírito voluntarioso. Esse salmo aqui, irmãos, Davi escreveu nesse período. Ele diz na sua oração: Senhor, devolve para mim. Eu quero de volta aquilo que eu perdi. Me dá de novo de graça aquilo que eu rejeitei. Todos compreendem a palavra torna? Ele confessa na sua oração: Senhor, eu tinha a alegria da salvação. Não era a alegria do rei. Não era a alegria da Betseba. Não era a alegria do filho. Era a alegria da salvação que Davi estava dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E Davi pede mais uma coisa, irmãos, nesse versículo. Ele pede um espírito voluntarioso. Porque ele sabia que se o Senhor devolvesse a alegria da salvação, mas ele não tivesse disposto a servir voluntariamente, aquela alegria iria embora de novo. Amém, irmãos? Tu tens sentido triste por não estar conseguindo, é porque tu não tens obedecido, tu não tens compreendido a seriedade. Eu não sei como é que eu vou materializar isso para ti. Talvez tu tenhas que imaginar uma balança, irmão. E de um lado tu coloca a tua salvação, a promessa da salvação. E do outro lado tu coloca aquilo que tem roubado isso que Deus te prometeu. Eu espero que o que pese mais é a tua salvação. Amém? A alegria de salvação não se sente. A alegria de salvação é coisa que nós cremos, que nos impulsiona. Amém?
nós teremos a oportunidade depois de orar, como Davi orou. Senhor, torna-me. Irmãos, e como nós nos deparamos? Como falei, alguns ainda não conheciam essa alegria. Ela está sendo apresentada. Como é que eu recebo ela? Crendo que ela existe, para quem nunca recebeu. Crendo que o Senhor morreu na cruz por mim e por ti. Crendo que o primeiro passo é só dizer, eu quero. Amém? Lembra que eu falei? O Senhor vai pedindo, vai. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No começo de tudo, invoca, diz, eu quero. E depois o Senhor vai revelando outras coisas. E tu vai dizendo, eu quero, mesmo não querendo. E tu vai dizendo, eu faço, mesmo não querendo. Por quê? Porque tu diz, não, eu não quero isso aqui. Opa, mas eu terei salvação. Eu terei salvação. Amém? Como tem irmãos, irmãs que às vezes caminham, vem, mas a alegria da salvação já foi faz tempo. Quer a alegria do casamento, quer a alegria do emprego, quer a alegria dos irmãos, quer a alegria da confraternização, quer sentir a alegria de ouvir uma pregação, quer sentir a alegria de cantar uns louvores diferentes. Agora a alegria da salvação passa longe. A alegria da salvação, irmãos, ela é manifestada. E Deus percebe. Amém? Está quase acabando. Abre a tua Bíblia no livro de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 19 ao 22. Jesus começa a dar as últimas instruções para os discípulos. Jesus caminha com eles aproximadamente 3 anos e meio, escolhe um a um. Pescador, uma porção de pescador, iletrados, incultos, incapacitados. Escolhe cobrador de imposto, escolhe religioso, vai escolhendo. Escolhe até um traidor, Judas, ladrão. O Senhor vai escolhendo, caminha com eles, vai manifestando na vida deles a alegria da salvação. Aquele que Davi orou, aquele que os salmistas oraram e pediam. E vai chegando o momento que o Senhor Jesus sabe que Ele vai se entregar por amor de nós. E Ele vai falando para os apóstolos, para os discípulos. Ele disse, olha, um pouco de tempo e não me vereis mais, e mais um pouco de tempo e me vereis, porque eu vou para o Pai. E os discípulos ficaram meio confusos. Um pouco de tempo e não vamos ver, depois de mais um tempo vamos ver, mas Ele vai para o Pai. O Senhor Jesus vai preparando eles para a alegria que estava prestes a se revelar de uma forma plena, chamado Espírito Santo habitando em nós. Amém? Uma figura avultada daquilo que Davi manifestou, trazendo a arca. Agora a arca somos quem? Nós somos a arca de Deus. Nós somos o templo de Deus agora. E os discípulos não estavam compreendendo. E Jesus, naquela época, irmãos, ele lia mentes. E ele continua lendo as mentes. Conheceu, pois, Jesus. Eles não falaram nada para ele. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar. E ele disse, indagais entre vós acerca disso que disse, um pouco e não me vereis, e outro pouco e me vereis de novo? Na verdade, eu vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza, a vossa perda, a vossa obediência se converterá em alegria da salvação. Por que Jesus estava preparando eles? Por que Jesus diz, olha, vocês vão se entristecer? Imagina tu ter nascido naquela época,
caminhado 3 anos e meio com Jesus. Imagina no momento da crucificação, você ainda não ter a plenitude do entendimento, da alegria, da salvação, que aquele ato ia salvá-los. Como é que tu se sentiria? Triste. Amém? Pedro tentou impedir. Jesus falou: Pedro, aguenta a tua tristeza, obedece. É necessário que eu seja entregue. Amém? Ele falou: aguenta, obedeça. O Senhor quer que eu me entristeça? Se for necessário, sim. Se for para não revidar uma agressão, sim. Pedro disse que Deus não nos chamou para padecer, mas se for para padecer pelo amor dele, pela verdade, padeçamos. Nós não podemos padecer sendo homicida, ladrão, mentiroso, fornicador, adúltero. É isso que Pedro escreve na sua carta. Agora, padecer pela verdade, se necessário, devemos padecer. Amém, irmãos? Jesus falou: aguenta firme. Eu sei que vocês querem me defender, mas eu proíbo vocês de me defender. Eu sei que vocês querem impedir que eu vá para a cruz, mas vocês estão impedidos, estão proibidos de me impedir de fazer a vontade do meu Pai. Amém? Se vocês ficarem tristes por um período, se vocês conseguirem ver eu ser crucificado, vocês verão eu sair da cruz ressuscitado. Amém, irmãos? Dura esse pedido. O Senhor nos pede coisas muito mais rasas e nós não obedecemos. Quantos de nós iríamos avançar lá nos soldados romanos para dizer: não mato meu amigo, meu melhor amigo, aquele que tem me sustentado, aquele que tem me alegrado, aquele que me chamou, aquele que me permitiu andar sobre as águas, aquele que curou até a minha sogra, aquele que viu o valor em mim? Mas não, eles criam, eles falaram: tu vais morrer, nós vamos nos entristecer. Eles creram na promessa, irmãos. Coisa doida o Senhor Jesus pediu, coisa difícil Ele pediu. Quando Ele pede um pouquinho antes para que aquele que não comesse da sua carne, bebesse do seu sangue, não teria parte com Ele, coisa difícil de compreender. Jesus não pedia canibalismo, Jesus pedia para que tu se alimentasse do sacrifício dele, para que tu parasse de se alimentar da tua bondade, das tuas obras, do teu coração bom. Ele disse: aquele que não se alimentar, o seu sustento não for a minha cruz, o meu sangue derramado, a minha carne entregue, esse não terá vida nele, esse não terá alegria. A Bíblia diz que a grande maioria dos seus seguidores continuaram com ele. É isso? A grande maioria dos seus seguidores foram embora, porque a alegria deles não era a alegria da salvação. Sabe qual era a alegria deles? É que Jesus tinha multiplicado o pão e Jesus tinha multiplicado peixe. Irmãos, eu não sei por que tu tens vindo aqui, eu não sei por que tu recebeu, que estão vindo as primeiras vezes, aceitou o convite de vir aqui. Nós só temos uma coisa para te oferecer, irmãos: salvação. Só salvação. O resto é consequência. O resto Deus dá se Ele quer, quando Ele quer, segundo a nossa necessidade. Ele é um Pai amoroso, maravilhoso. Amém? Só que o que nos move não pode ser o que Ele pode fazer por nós. O que tem que nos mover, irmãos, é uma única coisa: salvação. Se eu estiver triste, eu vou ser salvo. Se eu estiver alegre, eu vou ser salvo. Se eu puder fazer, eu vou fazer para ser salvo. Se eu não puder fazer, eu não vou fazer, porque eu quero ser salvo. É isso que tem nos motivado, é isso que tem nos movido, irmãos. Amém? Ele falou: aguente firme, vai passar. A alegria de vocês, a tristeza de vocês vai se converter em alegria. E a alegria do mundo vai se transformar em tristeza. Eu vou ler uma última passagem que está no livro de Tiago, capítulo 4. Se alguém quiser acompanhar para ficar de testemunha. Tiago 4, versículo 7.
Tiago escreve uma carta muito dura à igreja. Aqueles que tinham sentido a alegria da salvação, aqueles que disseram sim no batismo, aqueles que foram convencidos que através do batismo existia uma recompensa, só que eles tinham abandonado o Senhor. Tiago chama eles de adúlteros e traidores. E Tiago, porque a Bíblia não é contraditória, seja Tiago, seja Pedro, seja João, seja os antigos profetas, seja Paulo, todos vão na mesma linha. Desobedeceu. Não é mais a alegria do Senhor, não é mais a alegria da salvação que governa a tua vida. E Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Eu vou substituir a palavra pecador, que é a mesma coisa. Limpai as mãos, desobedientes. Amém, irmãos? A palavra pecador, ela é pesada, sim. Só que tu podes ir na Bíblia. A palavra pecador é desobediente. Desde sempre, Deus deu a ordem, o povo desobedecia. Eles não pecavam, eles desobedeciam. É a mesma coisa. Limpai as mãos, se arrependam, vocês desobedientes. E vós de duplo ânimo, vós de dupla alegria. Não pode haver, irmãos, dupla alegria e agradar ao Senhor. Davi tentou ter dupla alegria. Ele achou que ele tinha dupla alegria. Ele achou que ele tinha salvação e ele podia ter a alegria da Betseba também. Ele trocou. Amém? Eu não sei se tu tens tido alegria pelo Senhor e alegria pelo mundo. Não é a alegria da salvação. Essa tua alegria dupla, essa tua alegria dobre, irmãos, não agrada ao Senhor. Voz de duplo ânimo, de dupla motivação, purifica o teu coração. Reconheça, sinta as tuas misérias, lamente, chore, converta o teu riso em pranto e a tua alegria em tristeza. Se humilhe perante o Senhor e Ele te exaltará. Amém? Com o Senhor, irmãos, quando tu decide perder, tu ganha. Amém? Está se alegrando em ti mesmo? Se entristeça e diga: Senhor, perdoa-me. Senhor, vamos fazer uma troca nessa noite. Se humilhe, irmãos, reconheça. Reconheça não para mim, talvez nem para ti, reconheça para o Senhor. Que tu tens talvez deixado a salvação de lado. Vai nesse momento pensando nas tuas atitudes. O que tu fez essa semana? Como tu se comportou nessa semana? Se tu tivesse partido nessa semana, tu iria salvo? O que tem direcionado a tua vida? Vai reconhecendo, irmãos, nessa noite. Transforme essa falsa alegria dessa noite em tristeza. E o Senhor te exaltará. Como Ele fez com Davi, Ele exaltou Davi. Natã foi levar uma intimação de morte. Adultério naquela época era condenado, era sentenciado com apedrejamento. Morte por apedrejamento. Ai, Deus voltou atrás, quebrou a regra mosaica. A graça supera a lei mosaica. Deus queria nos mostrar algo. Deus falou: Davi, tu também não vais morrer, eu vou te exaltar. Ah, mas Davi teve que fugir, lembra? Teve que fugir. Exaltação de Deus, irmãos, não é reinado. Exaltação de Deus é salvação para a tua vida. Não troque a alegria do Senhor pela alegria do mundo, meu amado. Não troque a alegria de ser salvo, irmãos, por práticas que Deus condena. Amém? Para aquele que está vindo aqui a primeira vez, não troque a tua salvação porque tu acha que não precisa. Talvez entrar num rio, numa lagoa, numa piscina, porque tu achou, foi ensinado que não precisava. Para quem está vindo a primeira vez, é só isso que temos para falar. Agora, para quem já tem caminhado, tu sabe muito bem o que Deus tem pedido para ti. Nós vamos orar nesse momento, amados.